Quem já passou por uma postagem nas redes sociais que indicam cabanas lindas para se hospedar e ficou imaginando como seria acordar em uma cabana daquelas e passar o dia aproveitando cada cantinho? Você já, né? Então vem comigo e com a Fran para mais um episódio do Arquiflow, porque hoje nós vamos falar com uma especialista em projetos de cabanas. Bora lá? Minha casa vai ser essa estrutura. Já me imagino tomando uma xícara de café às 5 da manhã vendo o sol nascer. Que lindo! Amei esse design. Que linda! Uma das mais belas que já vi. Uma obra de arte em todos os sentidos. Esses são alguns dos comentários nas publicações do Instagram da nossa convidada, enaltecendo o trabalho dela e de sua equipe. Ela é uma empreendedora de sucesso, mãe do Léo e especialista em projetos de cabanas. Se formou em design de interiores e arquitetura e urbanismo. Sempre foi fascinada pelo conceito de refúgios acolhedores e sustentáveis. Encontrou nas cabanas a sua verdadeira paixão, proporcionando aos usuários uma experiência transformadora, onde podem se desconectar do mundo moderno e se envolver plenamente com a natureza. Seu escritório possui mais de 110 projetos de cabanas, espalhados por mais de 30 cidades no Brasil e ainda em outros 3 países. Eu estou falando da Naindri Rodrigues, arquiteta, que tem o seu escritório aqui em Florianópolis, mais de 34 mil seguidores no Instagram e a qual nós temos a honra de chamarmos de amiga. Bem-vinda ao Arquiflow, Nai. É muito bom te ter aqui. Oi meninas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, minhas amigas queridas, e ouvir tudo isso me deixou super emocionada, que é uma trajetória que parece longa, mas faz pouco tempo que eu venho trabalhando com cabanas e a gente vem se desafiando a cada dia que passa, a cada ano, na verdade, né, a cada momento. Então é muito desafiador trabalhar com cabanas e ouvir, né, tudo que vocês falaram, assim, me deixou realmente muito emocionada. Nai, obrigado por ter aceitado o convite de contar um pouco mais da tua história, do que te inspira, para que possa compartilhar, né, com a gente, para a gente aprender contigo, para os nossos ouvintes também aprender e se inspirar com a tua experiência e divulgar o teu trabalho, que é realmente incrível. A gente é tua fã também. Eu que sou fã de vocês. Que bom, somos fãs. E é muito bom estar aqui e falar, né, compartilhar com vocês o meu trabalho, com os seguidores de vocês, contar um pouquinho da nossa trajetória, como que a gente chegou até aqui, né, e os desafios das nossas profissões, que são inúmeros. E muito obrigada pelo convite. Então vamos começar com a seguinte pergunta, tá? Conta pra nós como é que tu entrou nesse mundo de design e arquitetura. Quando começou a se interessar por projetos de cabanas e o que diferencia, assim, pra ti o design de uma cabana em relação às outras tipologias e estruturas arquitetônicas? Eu fiz primeiro design de interiores, trabalhei muitos anos com loja de imóveis planejados, com projetos residenciais, e o meu sonho sempre foi fazer arquitetura, tá? Mas na época eu não tinha condições e eu fiz interiores, tá? Trabalhei muitos anos com interiores e me encontrei nessa profissão, que ela é tão linda, né? E me apaixonei. Trabalhei muito com lojas de imóveis planejados e depois eu fiz arquitetura. Realizei esse sonho de fazer arquitetura. Mas eu já estava apaixonada por interiores, né? E eu sempre, depois que eu me formei em arquitetura, eu pensei em trabalhar com algo que fosse desafiador, mas eu não sabia o que era, né? Se eram projetos de hospitais, de hotéis, mas eu queria trabalhar com algo que me desafiasse. Como eu já tinha trabalhado muito com interiores, queria fugir um pouco desse mundo, assim, do residencial, queria ir mais para a área comercial. Então, eu fiz uma especialização voltada para o mercado de luxo, onde eu aprendi muito sobre casas de campo, hotelaria, projetos complexos. E nessa época, uma amiga mandou uma pousada em Urubici, uma cabana. E quando eu vi, eu me apaixonei. Eu pensei, nossa, não é no Brasil, né, esse projeto. E quando eu vi que era na minha cidade, que eu sou natural de Urubici,
morei até meus 18 anos lá. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse lugar, e foi uma virada de chave. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu comecei a pensar assim, não, eu vou postar um projeto. Eu estava em uma fase assim, recém-formada em arquitetura, e eu queria trabalhar mais com esse lado da construção, de obra, né, de sair um pouco do interiores, da parte de design de interiores. E quando eu vi aquele projeto, acendeu assim uma chama que eu falei, não, é isso que eu tenho que trabalhar. E pensei, vou criar um projeto, um projeto fake, postar nas redes sociais para ver se alguém se identifica com o meu trabalho, e, né, e a gente pode criar alguma coisa em conjunto. E nisso apareceu a oportunidade de uma conhecida de Urubici que estava desenvolvendo um projeto na cidade, e ela pediu para fazer a parte de interiores dessa cabana. E claro que o interiores, eu digo assim, é o coração do negócio, né? Então, só que é um conjunto, só interiores ele fica faltando. Então, o arquitetônico e o interiores, eles precisam se complementar. Então, a gente fez o projeto de interiores, deu algumas dicas para combinar, né, o interno com o externo, e essa cabana ela viralizou. Foi bem no começo da pandemia, então foi super desafiador, um projeto super desafiador. E quando eu vi, assim, foi em julho que eu fiz esse projeto. Dezembro a gente já estava com vários projetos de cabana em desenvolvimento, assim. Então foi tudo muito rápido. Cada ano dobram os projetos, sabe? Então dobra a quantidade de clientes. Então eu preciso me reinventar sempre. O que tu acha que diferencia o design da cabana em relação a outros tipos de construções arquitetônicas? O projeto de uma cabana, ele precisa ser sempre muito bem elaborado. Então a gente pensa muito na parte interna. Então eu falo, né, o coração da cabana é o projeto de interiores. Então eu preciso entender o local, as características do local, onde vai ser essa cabana, qual que é a cidade, qual que é o clima, qual que é a vegetação existente, a vista, qual que é a proposta desse projeto, qual que é o público que eu quero atingir, sabe? Então eu preciso pensar em todas essas características. E eu começo pelo projeto de interiores, que, né, quando eu comecei eu não queria nem fazer interiores, né, e hoje eu vejo que é o diferencial do meu trabalho, é o interiores. Então, assim, nós pensamos em toda essa logística dos espaços, onde vai ficar o quarto, onde vai ficar a cozinha, o que tem, né, nesse entorno, o que a gente pode abraçar da vegetação, criar uma grande abertura para uma árvore, né, ou até para a gente trabalhar a questão da ventilação da cabana. Então esses pontos, eles são super importantes. E o que diferencia, né, o projeto de uma cabana para uma obra tradicional, né? A cabana, ela precisa ser impactante, é a experiência. O que eu quero que a pessoa sinta quando ela entra na cabana? O que eu quero transmitir? Onde que eu quero direcionar o olhar dela? Então, todos esses pontos nós trabalhamos no projeto para criar essa experiência única, porque as pessoas, elas vão, né, para se desconectar do mundo. Então a cabana, ela tem esse poder. Você entra em uma cabana e você se sente assim em um outro mundo, em um outro lugar que você, né, eu amo quando eu visito as cabanas, né, não é porque eu faço, mas assim, a minha experiência sempre que eu vou, assim, é um impacto que eu tenho emocional. Eu amo ficar em uma cabana muitas vezes mais que outros lugares. A gente tem depoimentos de clientes que já rodaram o mundo e que a família fala, olha, que se fosse para escolher qualquer outro lugar para voltar, seriam nas cabanas. Então, assim, é muito legal você poder, através do trabalho, criar memórias, né? Memórias afetivas que com um projeto você consegue proporcionar para as pessoas. E essa diferença de um projeto desse estilo para um projeto mais tradicional, é que é isso, a gente trabalha com a experiência das pessoas, e também é uma infraestrutura diferente de uma casa tradicional, né?
Então lá a gente já trabalha tudo isso, o olhar, o direcionamento, as aberturas. A gente não tem todos os equipamentos de uma casa, porque a proposta é que a pessoa passe um final de semana, uma semana. Então é diferente, né? Então por isso que se diferencia as cabanas de uma casa comum. Que legal, Nay. E deixa eu te perguntar, assim, quando as pessoas te procuram para contratar, né, os teus serviços de projeto, o que normalmente, assim, elas procuram nisso? Quais são as maiores tendências, assim, nos projetos de cabana? É até engraçado falar sobre isso, porque as pessoas geralmente, quando elas nos procuram, elas já vêm com várias referências dos nossos projetos, e que foi algo que aconteceu de forma muito natural, porque nós criamos uma identidade, né? Então a gente tem uma linha de pensamento e as pessoas se identificaram muito. Então pós-pandemia veio muito essa necessidade de você estar conectado à natureza, de você estar em lugares diferentes da tua casa. Então nós trabalhamos muitos elementos mais naturais, né? Os vidros, pedras, madeira, e tudo isso traz essa sensação de tranquilidade, de relaxamento, de conforto. Então, quando as pessoas elas me procuram, elas já vêm com essas referências. Então, é fácil a gente conseguir entender. E, claro, cada local é único. Então, por mais que a pessoa venha com um modelo específico, eu preciso estudar se esse é o melhor para o orçamento dela, né? Se é melhor para a questão das características do terreno. Então são vários pontos que a gente precisa analisar aqui no escritório com toda a nossa equipe para conseguir direcionar e criar algo exclusivo e único para ela. A impressão que eu tenho, assim, quando eu olho, né, os projetos de vocês, é que eles são projetos que, além de passarem uma sensação de paz e de conforto muito grande, parece que eles abraçam o externo, né, o entorno, e eles trazem um pouco disso para dentro do projeto, né? Eu acho que é um casamento muito perfeito entre externo e interno. Isso me chama muita atenção nos projetos. Exatamente, essa é o nosso propósito, de conseguir abraçar o máximo das características do local, e por isso que cada projeto é único. Esse é o nosso propósito no escritório: entender as características do local e posicionar o projeto de acordo com o que cada local tem de melhor. Então é a vista, a orientação solar, o desnível do terreno, enfim, são vários pontos que a gente consegue entender e orientar e criar esse projeto de uma forma única, abraçando esse entorno. Perfeito, Nay. E me diz uma coisa, como funciona o processo criativo de vocês dentro do escritório, assim? Chegou um projeto, digamos que a Fran e a Carol querem lá fazer um projeto de uma cabana lá no Campeche, em Florianópolis, e aí a gente chega no escritório e contrata o serviço de vocês. Como é que funciona o processo criativo, assim? Antes de tudo, a gente faz uma reunião com o cliente para entender o objetivo dele em relação ao projeto, qual que é o público, o valor da diária, o local, né? Então são essas características que são super importantes para nos direcionar para o projeto, tá? Então, assim, nós temos cabanas com diárias de 600, de 2.000. Então, o investimento do cliente também é muito importante, entender a realidade dele, tá? Para ver o melhor modelo, o melhor estilo, tá? Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente faz uma visita técnica e eu sempre indico para o cliente o projeto do Master Plan. Por quê? Geralmente a gente faz empreendimentos mais afastados da cidade, de grandes centros, né? Não, tem projetos também na cidade, mas a maioria são em lugares mais afastados e terrenos grandes. Então a gente já pensa nesse projeto a longo prazo. Então é muito importante entender o potencial do terreno e o posicionamento das cabanas. Então a gente já faz essa visita técnica para entender o potencial do local, as características, e aí estudar a quantidade de cabanas mais indicada, a questão do acesso, qual que é a proposta desse projeto, né? Então, assim, desde o pórtico de entrada, qual que é a sensação que a gente quer transmitir no projeto em um contexto como um todo, assim. Então, assim,
qual que é a sensação que a gente quer transmitir nesse projeto, desde quando a pessoa entra, qual que vai ser o pórtico, o muro, a vegetação, o paisagismo, se vai ter um lago, o que a gente vai ter para proporcionar para esse hóspede de diferencial nesse empreendimento, se vai ter um espaço de uso comum. Então, tudo isso é super importante porque a gente tem um projeto a longo prazo, porque a maioria das pessoas, eles vêm para criar um projeto, mas em seguida eles já querem construir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então, com esse projeto é fundamental. E a partir daí a gente consegue entender, né, o potencial do terreno, tá? E depois a gente faz mais uma reunião com o cliente para trazer todas as necessidades dele, o sonho desse projeto, qual que é o objetivo, né? Então, muitas vezes o pessoal visita muitos lugares e trazem muitas referências para o escritório. A gente gosta de abraçar as ideias do cliente também, não são só as nossas ideias, porque tudo que o cliente traz de diferente é o que vai destacar no projeto dele. Então, eu vejo que o quanto mais a gente conseguir trazer as ideias do cliente para dentro do projeto, é o que torna ele único. Então, a gente busca sempre trabalhar em conjunto, tá? Para conseguir trazer esse diferencial. Por exemplo, tem clientes que viajam, rodam o mundo e cada lugar eles trazem algo em específico, né? Algum item ou alguma memória. Então, eu já fiz cabanas com o nome de países que o cliente visitou. Então, a gente buscou inspiração nisso para abraçar essa ideia dessas viagens para os projetos. Então, cabanas temáticas também, já trabalhamos com cabanas temáticas. Então, são vários pontos que é super importante essa troca com o cliente e para conseguir entender o que tem de melhor e o que a gente consegue trabalhar em sintonia. É sempre muito bom te ver falando, porque a gente vê, além de uma paixão que tu tem no que tu fala, um profissionalismo que é realmente uma inspiração, né? É muito legal todos esses detalhes que tu pensa e que eu garanto que a tua equipe também tá compartilhando dessa tua forma, né, de trabalhar. Isso é muito legal. E eu fico pensando aqui, uma pergunta para ti teve alguma situação, algum projeto mais desafiador e que tu teve que ter uma solução muito diferente do padrão para compartilhar com a gente? Sempre tem, né? Porque assim, o que acontece? Os projetos, eles são muito diferentes. Então, quando o construtor ele pega os nossos projetos, muitas pessoas se assustam, porque foge do padrão, foge da realidade, do convencional. Então, eu sempre falo pro meu cliente que é normal isso acontecer, de as pessoas olharem os projetos e nem entregarem o orçamento muitas vezes por medo, né? Por ser algo totalmente diferente, que foge do padrão, que as pessoas não estão habituadas a trabalhar com esse tipo de projeto. Então, assim, o desafio já começa na construção. Então, eu sempre falo, gente, calma, né? A gente vai encontrar bons parceiros, bons fornecedores, e eu vejo também que é uma virada de chave para a maioria das pessoas, até inclusive que os construtores. Os primeiros que fizeram as cabanas, hoje eles não têm mais agenda. Eu já tentei várias vezes com um construtor que fez uma cabana em Cambaia, eu nunca consigo agenda com ele. Então, assim, é legal as pessoas também terem essa visão do potencial do negócio para eles também, né? Então, assim, é muito desafiador para o cliente, para nós e para quem vai executar. Mas, assim, todos os projetos, eles são super desafiadores, né? Mas com certeza tem alguns que são mais que os outros. Teve uma cabana em específico que a gente teve que criar uma solução única, exclusiva para ela, que era um sistema automatizado para ajudar no conforto térmico. Então foi um projeto assim que nós quebramos muito a cabeça, toda a nossa equipe no escritório, para estudar 1000 possibilidades, pensando na estética, que não atrapalhasse a estética da cabana e que fosse super funcional, né? Então, cada projeto, assim, ele tem o seu desafio e é normal, porque a gente trabalha com algo que foge do tradicional, então é sempre bem desafiador cada trabalho, cada etapa, cada processo e faz parte.
Eu acho que é legal falar, né, Nay? Porque tem muitas pessoas que nos ouvem e são colegas de profissão, são arquitetos, mas também tem muitas pessoas que nos ouvem e são de outras áreas, né? Às vezes as pessoas olham um projeto, uma referência, e às vezes essa referência tem muito vidro, tem muita transparência, e isso é um desafio para o arquiteto em termos de conforto térmico, né? Então eu imagino realmente que a equipe de vocês deva passar por alguns momentos assim de realmente expandir o pensamento, buscar referência, porque tem toda essa questão de não fugir da estética, né? Então, realmente, acho que deve ser um desafio. Como é que tu te mantém tão inspirada para fazer tantos projetos diferentes, tão bonitos? Aonde é que tu busca, assim, a tua inspiração para estar com processos criativos tão bem colocados? Carol, sempre que eu abro a caixinha de perguntas, essa é a primeira, é o top 1, eu acho que é o que eu mais recebo de pergunta, porque realmente, né, a gente tem, às vezes, um bloqueio criativo, só que é tão natural, porque eu me inspiro muito na natureza. Então, assim, eu acho que se torna fácil quando a gente consegue entender todos os pontos do cliente. Então, desde a questão do orçamento, desde a questão do local. Então, quando tu tem tudo isso bem definido, eu saio da reunião e eu já tenho a cabana na cabeça, tá? Então, a maioria das vezes eu termino a reunião, eu já sei o que eu vou fazer, eu não preciso nem pensar e buscar muita inspiração. Então, eu olho o terreno do cliente, eu já vejo as inspirações que ele traz para nós, o orçamento dele, eu já consigo imaginar. Então eu já saio da reunião, poucas vezes a gente tem alteração, né? Claro, eu vou discutir com toda a equipe do escritório, ver o que é melhor, depois as características, todos os detalhes que eles repassaram para nós de interiores e o que vai ficar melhor e que vai se encaixar, mas é muito automático. Não sei o que acontece, mas parece que eu já consigo visualizar a cabana depois que eu termino a reunião com o cliente. Que lindo! É realmente porque tu ama fazer o que faz, né? Nós somos muito suspeitas, né? Porque realmente, como a gente falou nisso, nós somos muito tuas fãs. E os teus projetos são lindos e realmente eles têm um diferencial que eu acho que é uma marca registrada tua, do escritório, assim. Porque eles são realmente muito, muito, muito bonitos. E tem toda a questão além deles serem muito bonitos, eles são funcionais, né? Eu acho que, como nós somos amigas conosco, tu já comentou algumas vezes, acho que seria legal trazer para o podcast que tu visita os terrenos, né? Antes ali da questão dos projetos. Como é que tu alinha assim, a questão da funcionalidade do projeto, porque ele tem um propósito funcional, com a questão da estética? Eu gosto muito de abraçar também as ideias do cliente, então eu crio para eles, é uma troca. Eu não vou pegar um modelo, criar o que eu acho que vai ficar melhor sem ter as características do cliente. Então eu gosto muito de trazer o cliente, envolver o cliente no projeto, porque quando ele vê todas as ideias que ele trouxe, ele se envolve mais, ele tem uma questão emocional envolvida, né? Ela conseguiu considerar a ideia que eu trouxe da referência de um lugar que eu amei conhecer, então isso já muitas vezes nos direciona, né? Por exemplo, teve uma cliente que ela trouxe uma referência que ela falou assim, meu sonho é estar no quarto e de cima ver a banheira do mezanino. Então, quando vi aquele projeto, vi essa referência dessa cliente, eu abracei ela, né? Eu falei, nossa, vai ser super legal, né? A gente conseguir trazer isso para o projeto. Então, assim, e a partir daí a gente criou o restante do projeto. Então, sabe, cada projeto ele é muito único, então são detalhezinhos que fazem que nos direciona para o restante do projeto. Então, assim, às vezes a pessoa, eu amo cozinhar e eu quero uma cabana que tem uma mega cozinha, então eu já começo o projeto pensando na cozinha, né? E claro que tem pontos que são fundamentais, né? O quarto, o banheiro, na verdade todos. Então a gente precisa trabalhar um pouco essa questão do instagramável, dos detalhes em todos os ambientes. Então, e até a questão do instagramável hoje no escritório, né? A gente busca muito
trabalhar com itens que sejam atemporais, né? Que não é uma coisa datada, que logo vai sair de moda e que vai ficar marcado, sabe? Então a nossa ideia do Instagramável é que o ambiente todo, ele se conecte, que as coisas elas conversem entre si. Então a cozinha está combinando com o quarto, que está combinando com a sala, que está combinando com o banheiro, que está na proposta do projeto, que está nas cores da marca da cabana do cliente. Então assim, tudo nos direciona. Então, desde as cores do projeto, o entorno, as referências do cliente, as características que ele traz para nós. Então, tudo isso nos direciona para a criação do projeto. É sonhar o sonho do cliente, né? É entender o objetivo dele e tornar o objetivo do projeto e do escritório, né? Eu preciso falar que nós, né, te achamos muito autêntica. E a gente te falou isso, né, a última vez que a gente se encontrou. E eu acho que isso reflete nos teus projetos e no teu trabalho. Essa autenticidade, essa naturalidade, sabe, com que tu fala, com que tu se posiciona. Isso reflete nos teus projetos e eu acho que é por isso que eles fazem tanto sucesso. Entre os teus clientes e entre quem quer ser teu cliente, porque tem muita gente, na pesquisa que a gente fez para iniciar o podcast, deu para ver isso, assim. As pessoas realmente, elas querem, elas colocam aquilo ali como um objetivo, que elas querem ter um projeto daqueles. E eu acho que isso vem da tua autenticidade. Eu acho que isso é da Nai, isso é teu. Então é muito bom. É muito bom ouvir isso. E assim, ó, a maioria dos nossos clientes, assim, olha, acho que eu nem sei assim, se tem algum que não retornou, tá? Então, o que faz uma cabana, às vezes nem executou a obra, já tá fechando. Ontem mesmo, um cliente do Rio, ele nem começou a obra, ele já fechou o segundo projeto, já tá pensando no terceiro. Os que começaram uma obra, tá finalizando a obra agora, já fechou outro projeto. Então assim, a gente tem uma conexão muito legal com os clientes. E é isso, é você entender o propósito do cliente. Não é só um projeto, não é um projeto de arquitetura que você entrega e pronto, né? São pessoas envolvidas, são histórias, sensações, são negócios. Então, isso é muito importante também de a gente falar, que a pandemia ela mudou muito, né? A forma de vida das pessoas, e as cabanas, elas mudaram realmente, né? Tinham pessoas que elas não tinham assim, eu acho que eu vou perder o meu emprego, e viram nas cabanas um potencial de negócio. E hoje elas estão super bem, continuaram com os seus negócios e estão com os negócios, continuaram com os seus negócios e com as cabanas. Então é uma oportunidade de uma renda extra que hoje o pessoal também está buscando muito, né? Você ter outras alternativas de fonte de renda. E as cabanas, elas proporcionam isso. Eu vi muita gente mudando de vida depois que iniciaram nesse mundo, nesse universo das cabanas. E é muito legal poder, né, através do meu trabalho, proporcionar isso. Nai, conta pra nós, existem arquitetos ou movimentos, estilos que influenciam o teu trabalho? Eu amo muito o estilo escandinavo, né, gente? Então, assim, depois da nossa viagem, reacendeu, assim, essa paixão ainda mais, que é um estilo, assim, que eu tenho uma grande admiração pelo minimalismo, pela funcionalidade, pelo conforto, aconchego. Então, aqui no nosso escritório, nós trabalhamos com diversos estilos. Então, desde cabana clássica, mas o estilo escandinavo é a nossa inspiração, é a nossa meta, assim, de trabalhar cada vez mais nesse estilo. E eu vejo que as pessoas também vêm se identificando muito, né? Ele é aconchegante, ele é clean, ele é funcional e é lindo, né? Nós nos conhecemos na missão que nós fizemos com a cápsula para a Escandinávia, né? Foi aí que nós conhecemos a Nai. A Nai mora aqui em Florianópolis também, né? Então a gente mora pertinho. E nós nos conhecemos por causa da missão. Foi instantâneo o match, né? A gente se encontrou no aeroporto e a gente já sentou para conversar e não descolou mais. Então foi... Quase perdemos o voo.
Eu ia falar isso. Conversamos tanto que quase perdemos o voo na ida e na volta. E dá pra dizer que moramos quase 15 dias juntas, né? Porque foram 3 países, né, Nay? Foi Suécia, Noruega e Dinamarca. E deixa eu te perguntar, aproveitando, dos 3 países, qual que tu gostou mais? Nós visitamos Estocolmo, Oslo e Copenhague. Gostei de Estocolmo. Estocolmo, né? Amei. Todas, na verdade, né? Todas, assim, mas a primeira, não sei, eu acho que a primeira gerou impacto a mais, assim, não sei, mas eu gostei mais. O hotel, eu amei também, assim, olhar na prática tudo que a gente vem estudando, né? Ver algo, conseguir visitar o projeto, que é algo que a gente vem estudando, ou até mesmo os escritórios, né? Os grandes escritórios que nós visitamos. E desde a faculdade a gente vem estudando sobre eles, sobre as obras, sobre os projetos, e entrar nesses lugares e ter essa oportunidade foi muito emocionante. Parecia que a gente estava dentro das revistas, dos livros, né? Foi essa sensação. E muita madeira, né? Eu acho que isso é muito legal da gente trazer. Lá é um país são países completamente diferentes do Brasil. E em todas as questões, né, culturais, clima, economia, política, tudo diferente. Mas a gente consegue trazer para o Brasil soluções inspiradas, né, no que tem de bom lá, e tem muita coisa boa. Como a gente tem muita coisa boa aqui, então a gente consegue fazer uma mescla aí, usando a nossa criatividade, acho que como arquitetos e outros profissionais que foram junto, né. O nosso grupo era muito legal, era multidisciplinar, tinha engenheiros, biólogo, neuroarquitetura, tinha um neurologista junto com a gente, a biomimética também, então engenheiros, a gente conseguiu fazer, eu acho, vamos ter um grande aproveitamento de todo esse aprendizado e essa imersão nessa cultura e arquitetura, urbanismo lá da Escandinávia. A gente comentou sobre os materiais, a madeira, a presença da madeira, porque hoje a gente recebe muitos clientes que se hospedam nas cabanas e que depois dessa experiência na cabana, eles entram em contato com o escritório e falam: olha, eu nunca imaginei que eu tinha essa vontade de construir uma cabana. Depois que eu visitei essa cabana em específico, enfim, né, reacendeu essa vontade. E o que eu vejo, né? Tá na nossa essência já essa questão dos elementos naturais, do cheiro da madeira. Então, como é importante trabalhar isso nos projetos, porque as pessoas, elas buscam cada vez mais se desconectar. Elas não querem chegar numa cabana que tenha elementos que você usa na tua casa hoje, né? Então, assim, elas querem se conectar. Janelas grandes, o cheiro da madeira, o barulho, né, da madeira quando você pisa. Então, são características que vêm lá, né, lá dos nossos antepassados já. Então, isso tá na nossa memória. E quando a gente faz esse projeto, a pessoa ela nem sabe que ela gostava. Então, assim, quando ela vivencia aquilo, opa, eu gosto disso. Mas é porque já tá lá, né, nos nossos antepassados, já tá no nosso subconsciente essa questão do conforto dos materiais, do conforto do ambiente. Então, isso reacende e vem essa memória afetiva, né? Eu acredito que vale a pena pontuar também que a madeira, ela tem uma capacidade incrível, né? E a ideia é trazer aqui para o Brasil e fomentar cada vez mais, até porque já tem no Brasil, mas acho que é fomentar e falar sobre a madeira e da sua grande capacidade estrutural que ela tem. Lá a gente ficou no Wood Hotel, né, que são 20 pavimentos em só madeira estrutural, né, madeira engenheirada, como a gente chama aqui, e que ela é o novo concreto, né, como dizem. A gente consegue fazer muitas estruturas que cobrem grandes vãos ou grandes alturas com a madeira e também utilizando a mistura de materiais, né. Então, todos os problemas que aqui no nosso país, é um país úmido, né, quente, com grande variação térmica, com pragas, diferente de lá, que lá não tem, aqui a gente já resolveu, esses pontos estão resolvidos. Então, projetando com cuidado, né, com técnica,
atendendo às normas que existem, a gente consegue utilizar madeira e ter um excelente resultado, segurança contra incêndio, segurança estrutural, desempenho, então, e durabilidade também, né? Que é o que são pontos que preocupam muito a utilização da madeira, né? Para quem vai construir. Pensando até na questão da sustentabilidade, né? Então, que a gente viu a questão do modular, que todos os quartos do hotel, eles foram montados, né, de forma modular. A questão da madeira, né, que ela veio no máximo 50 quilômetros, né, de distância da obra. A questão de vários pontos, né, de energia do edifício. Então, assim, é um ponto que hoje a gente não tem como fugir, né? A gente precisa pensar na sustentabilidade, precisa pensar nessa obra a longo prazo, o que a gente quer transmitir, como que a gente quer trabalhar. Então, essa viagem, ela mudou muito a minha visão, né, em relação a esse aspecto da sustentabilidade e como a gente pode implementar isso nos nossos projetos daqui para frente. E até foi algo que eu comentei com a Carol quando nós estávamos lá no The Wood, porque nós ficamos no 8º andar e a sensação que nós tínhamos é que nós estávamos numa cabana, por mais que nós estivéssemos no 8º andar de um prédio. Então, assim, a sensação de aconchego que traz, né? É diferente de tu entrar num quarto de hotel, por exemplo, que é todo em concreto aparente. É uma sensação completamente diferente. Até deixando um spoiler aqui, nós vamos ter um episódio do ArcFlow sobre neuroarquitetura, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E deixando outro spoiler, né? 2024 vem aí, temos mais uma viagem juntas para fazer, né? Não vamos contar o destino, vai ser surpresa. Mas virão mais experiências aí fora do Brasil para nós. E, Nai, deixa eu te perguntar sobre o futuro. Quero saber, assim, quais são os projetos que vêm pela frente e que tu tá ansiosa para trabalhar, que te deixam emocionada, assim. São muitos, na verdade, né? Todos a gente se envolve muito, mas eu tô super ansiosa para trabalhar na Casulo. Adorei! Um outro spoiler. Porque assim a gente se conectou muito e entender todo o processo criativo de vocês, a forma natural como a gente se conectou. Então eu tô super ansiosa por esse projeto e assim, né, pra gente conseguir cada vez mais trabalhar juntas. Eu acho que a gente tem muito que somar as nossas vivências, a nossa forma de enxergar o mundo. Então eu vejo que cada vez mais, quanto mais a gente conseguir se conectar, mais diferença a gente vai fazer nesse mundo aí. Que legal, é em primeira mão para todo mundo, né? Então a gente vai ter a honra de ter a Nai com a gente aqui também nos projetos da Casulo, para ficar cada vez melhor, né? E é engraçado, né? Porque logo que a gente conheceu a Nai, a gente se olhou assim e... primeiro que a gente tava com um pouquinho de medo da Nai achar a gente muito emocionada, né? Porque nós somos muito emocionadas com qualquer coisa. Aí chegou a Nai, super autêntica, emocionada, nível hard, como a gente... E a gente se olhou e disse, não tem outra pessoa, né, pra estar com a gente no projeto de interiores da Casulo que não a Nai. Então vem aí. 2024 vem aí. Eu amei o convite porque eu sei, né, o quanto vocês estão envolvidas nesse projeto, o quanto vocês estão se dedicando, e eu admiro demais o trabalho de vocês, o profissionalismo, as pessoas que vocês são, né, além, né, do trabalho. Então, existem mulheres muito batalhadoras e lindas e que eu quero levar para a minha vida. Deus, tô agora emocionada. A gente que se emocionou. Nai, se alguém quiser agora construir uma cabana, quais dicas que tu daria a eles, além de te contratar, é claro? Sempre entender, né, o potencial do terreno, porque muitas vezes as pessoas olham as referências ou olham algo na internet que hoje você tem muito acesso e buscam coisas
rápidas, né? Soluções rápidas. E é muito importante você entender o potencial. Então, pensar, procurar um bom profissional, analisar o trabalho como um todo, assim, não é só um projeto. Qual que é a sensação que você quer transmitir para o teu hóspede, sabe? Então, ou se for para uso residencial também. Então, são vários aspectos de arquitetura e de interiores que vai mudar totalmente o potencial dessa obra. Então, até mesmo valorizar, né? A gente está falando de valorização. Tem empreendimentos que o cliente pagou 400 mil em um terreno e hoje vale 6 milhões, porque tem 2 cabanas, sabe? Então, assim, tem um potencial. Então, estudar com calma todas as características, estudar o melhor projeto, estudar a melhor proposta, entender o local, o acesso, a infraestrutura. Então, é sempre muito importante entender todos esses pontos, esses aspectos e procurar um bom profissional, né? Nai, e vamos nos encaminhando então pro final do nosso episódio. E a gente tem, a gente falou com uma dorzinha no coração, a gente vai se encaminhando pro final, né? Mas a gente tem um propósito, né, com o ArcFlow, de justamente trazer pessoas que a gente admira para falar sobre assuntos importantes e mostrar o seu trabalho. Né, acho que a gente já falou um pouco ao longo do episódio todo, né, o quanto a gente te admira, não só como profissional, mas como mulher, né? A tua história é linda. Quanto mais a gente te conhece, mais a gente te admira. Tu é mãe do Léo, né? O Léo é um fofo, coisa mais amada. E nós, como mulheres, arquitetas e urbanistas, né, tu e a Carol são mães já, a gente tem um papel muito importante, né, na sociedade, no planeta. Eu acho que cada vez mais nós, como arquitetas e urbanistas, o nosso papel, ele cresce no mundo que a gente está vivendo, em relação aos impactos no nosso planeta, em relação a como as pessoas se relacionam com o ambiente onde elas moram, né, com o pertencimento que elas têm nos lugares onde elas convivem. Então, eu queria te perguntar, assim, qual é o futuro que a Nai deseja, assim? Se tu pudesse hoje dizer assim, o futuro que eu quero é esse, daqui a 10 anos eu quero muito estar assim, eu quero um planeta assim, uma sociedade assim, eu quero meu trabalho assim, eu quero meu escritório assim, e eu, Nai, quero isso pra mim. O que tu diria? Eu penso assim que as pessoas elas devem cada vez mais olhar para dentro, né? Que foi nos últimos anos o que faltou muito, né? E que nos últimos anos as pessoas não tinham essa percepção. Quando veio a pandemia que mudou a mente de tudo que estava acontecendo, as pessoas começaram a ter essa visão de olhar para dentro, olhar para suas próprias casas. O que estava faltando? Porque a gente vê muitas mansões, carros luxuosos, e quando tu entra, não tem vida, não tem alma, e onde você passa a maior parte do tempo não faz sentido, sabe? Então, assim, quanto mais a gente conseguir olhar para as nossas necessidades internas, eu vejo que vai ser o diferencial, né? Então, assim, por que as pessoas estão buscando tanto as cabanas? Porque elas estão sentindo essa necessidade de se desconectar. Hoje o mundo é muito digital, então a gente vive o tempo todo no celular, no computador, trabalhando 24 horas por dia. Então, quando a gente vai para um lugar onde não tem internet, onde você tá bem, só de você estar conectado com a natureza, com o barulho da água, com elementos naturais, você já tá olhando para o mundo de uma forma diferente, você tá olhando para você, para a tua necessidade básica. Então eu acho que isso é muito importante, a gente começar a entender o que eu quero, né? O que eu quero viver, como eu quero viver. Pessoas que eu nunca imaginei e que hoje elas falam que morariam tranquilamente em uma cabana, né? Porque também hoje a gente tem a facilidade de conseguir trabalhar de qualquer lugar. Então você estar em um ambiente assim, você se permite te dá essa qualidade de vida
dar essa qualidade de vida para sua família, você crescer em um ambiente agradável, confortável, conectado com a natureza, para você conseguir se desconectar do mundo também, porque hoje falta, a gente não consegue se desconectar, a gente está o tempo todo, né? O tempo todo trabalhando, o tempo todo conectado, e eu vejo que essa experiência, ela vai mudar muito a vida das pessoas. Você conseguir viver isso, passar isso para gerações, é uma qualidade de vida. Nai, quero agradecer a tua presença aqui no Arquiflow. Tu que é uma mulher tão sensível, uma arquiteta e urbanista de sucesso, que tem essa doçura no falar e que conquista quem está te ouvindo. Deixa um recado final para quem nos acompanhou, para nós, para quem nos acompanhou até aqui, os teus contatos, passa a tua mensagem. Eu, vou me colocar à disposição para quem tem esse sonho de estar construindo a sua casa, a sua cabana, enfim, o que eu puder, ajudar outros profissionais também. A nossa equipe, eu me coloco à disposição. Se você tem um sonho de você criar um negócio e está com alguma dúvida, então entre em contato com a gente. Vai ser um prazer conseguir auxiliar, conseguir te orientar, porque às vezes as pessoas acham que é impossível, não é impossível. Então, tudo que a gente puder e que tiver ao nosso alcance no escritório, podem contar comigo, eu me coloco à disposição. E para fazer diferença, nesse mundo, eu acho que a gente tem muitas coisas para mudar, na questão de arquitetura, de visão, e quanto mais pessoas envolvidas nisso e com o mesmo propósito que a gente, melhor. Nai, e deixa o teu arroba para quem ainda não te segue, te seguir, ver os teus projetos lá, se apaixonar, assim como nós, pelos teus projetos. @Naindri Arquitetura. Tem o nosso site também, www.naindri.com.br, e lá tem um pouquinho, dos nossos projetos, do nosso dia a dia, dos nossos processos criativos, como que a gente trabalha, a nossa equipe. A gente tem uma equipe, por trás, então eu acabo viajando muito, então para conhecer os terrenos, conhecer os clientes, me conectar com os clientes, porque a gente tem muitos projetos fora, a maioria são de Santa Catarina, mas temos projetos em outros estados também. Então a nossa equipe está sempre envolvida em todas as etapas, então o que vocês precisarem pode entrar em contato, que vai ser um prazer atendê-los. Nai, vou agradecer também a tua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ser a Nai, ser essa pessoa autêntica e trazer leveza. Eu acho que cada vez que a gente conversa, tu traz leveza para os assuntos e é muito gostoso conversar contigo. Queria também deixar aqui para os nossos ouvintes, se vocês tiverem perguntas, sugestões, por favor, entrem em contato conosco através das nossas redes sociais, Nós estamos no Instagram, através da @telosurbanismo, @casulomodular. O meu Instagram é @eusouafran. O Instagram da Carol é @carolesteves.arc. E lá vocês podem entrar em contato, mandar dúvidas, mandar assuntos que vocês querem ouvir aqui também no Arquiflow. E se vocês tiverem qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar com a gente, vai ser muito bem-vindo, tá bem? Obrigada, Nai. Meninas, muito obrigada. É um prazer estar sempre com vocês, Então, se a gente puder toda semana estar juntos, agradeço. Eu adoro essa nossa troca, nossa sintonia. É o meu primeiro podcast, então, assim, é uma honra estar participando e que ele, o primeiro foi com vocês. E tudo que eu puder fazer, contem comigo. É um prazer estar aqui. Que legal que seja o primeiro de muitos, então. Amém, vai ser. Vamos voltar para fazer um podcast depois que o projeto de interiores da Casulo estiver pronto. Vamos fazer mais um depois da nossa próxima viagem. Virão muitos episódios ainda. Com certeza. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Nai. Queridos ouvintes que nos acompanharam até aqui, estamos preparando um próximo episódio maravilhoso. Não percam. Beijos. E quem não ouviu os episódios anteriores do Arquiflow, por favor, volta lá, ouve e até a próxima.
Beijo, beijo. Beijo. Beijo.